O ambiente do evento era algo que Beatriz jamais imaginara vivenciar. As luzes cintilavam como estrelas artificiais, e o cheiro do luxo e da exclusividade pairava no ar. As paredes imponentes, os móveis sofisticados e as roupas caras formavam um cenário que parecia mais um filme distante da realidade que ela conhecia. Beatriz, com seu uniforme de faxineira, andava discretamente pelos corredores do grande salão, tentando não se sentir ainda mais deslocada do que já se sentia. O mundo dos ricos e poderosos era algo tão distante quanto o horizonte, e ela, uma jovem da periferia, se via como um simples espectador de um espetáculo onde não tinha seu lugar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma certa dignidade em sua postura. Beatriz trabalhava duro, com o sonho de terminar a faculdade de administração e mudar a realidade de sua família. Esse evento, ainda que fosse uma prova de sua batalha diária, também representava uma chance, ainda que pequena, de viver algo diferente. Ela se mantinha focada em seu trabalho, cumprindo suas tarefas com a mesma dedicação que colocava em seus estudos. Era faxineira, sim, mas isso não definia quem ela era ou o que poderia conquistar. Enquanto isso, no centro da sala, Henrique Almeida observava tudo com o distanciamento de alguém que já tinha visto de tudo. O evento era apenas mais uma de suas inúmeras participações em jantares e encontros de alto nível. Ele não se importava com o que estava acontecendo ao redor. Após o divórcio traumático de sua esposa, Henrique havia se fechado para o mundo. A mulher com quem ele passara anos de sua vida, que o conhecia melhor do que qualquer outra, o deixara sem aviso, deixando-o cínico e descrente no amor e nas pessoas. Com seu paletó impecável, Henrique se movia pela sala com uma frieza calculada. Ele havia se tornado um homem fechado, em busca de distrações fúteis como uma forma de escapar de sua própria dor. Ao redor, as conversas eram vazias, as risadas eram forçadas, e os sorrisos muitas vezes pareciam mais máscaras do que expressões genuínas. Ele não via mais sentido em estar ali. As pessoas à sua volta pareciam mais interessadas em competir por status do que em criar conexões reais. Foi quando a confusão aconteceu. No meio da algazarra e do movimento frenético, uma bebida foi derrubada sobre o tapete persa. O líquido se espalhou, criando uma mancha que chamava a atenção de todos os presentes. Beatriz, que estava a poucos passos de distância, não pensou duas vezes. Ela imediatamente ajoelhou-se para limpar o estrago, pegando um pano para tentar amenizar o dano. Suor escorria de seu rosto enquanto ela se concentrava na tarefa, ignorando o desconforto da situação. Estava acostumada a trabalhar duro, a lidar com as adversidades e a fazer o possível para não deixar nada fora de lugar. Henrique, que observava a cena com um olhar entediado, notou a jovem ajoelhada. Com seus olhos de águia, ele a observou por um momento, e em seu julgamento imediato a identificou como uma das convidadas especiais, contratadas para entreter os convidados ricos. Ela estava, afinal, em um evento de elite. Como poderia uma jovem tão simples estar ali, tão próxima do centro das atenções? Seu rosto, não precisamente bonito, mas marcante em sua expressão de concentração, parecia-lhe familiar, como uma daquelas mulheres contratadas para fazer o papel de decoração, apenas para dar um toque de glamour ao evento. Henrique, sem pensar duas vezes, se aproximou e, com seu tom de voz superior, fez um comentário em voz baixa. "Ah, deve ser uma das distrações, não é?" Ele observou Beatriz por alguns segundos com um sorriso de desprezo. A jovem nem sequer o notou, tão concentrada estava no trabalho. No entanto, as palavras dele pairaram no ar, como um veneno invisível. Beatriz ergueu o olhar, e o que viu fez seu coração acelerar de indignação. Um homem bem vestido, de postura arrogante, a observava com um sorriso que ela soubera identificar. Não era um sorriso de empatia,
mas um sorriso que refletia julgamento, um sorriso que a fazia sentir-se menor. Ele havia visto como uma pessoa sem valor, alguém que estava ali apenas para servir a entretenimento. Ela estava acostumada a ser invisível, a ser julgada, a ser tratada como menos do que era. Mas naquele momento, algo dentro dela quebrou. Não era mais o simples desconforto de estar fora do seu lugar. Era a dor de ser considerada uma peça decorativa, de ser confundida com algo que ela jamais seria. A sua dignidade era tudo o que ela tinha. E ali, naquele momento, ela a sentiu se esvaindo. Henrique, por sua vez, seguiu em sua caminhada, alheio ao impacto de suas palavras. Para ele, Beatriz não passava de mais uma entretenedora da sua vida de luxo e superficialidade. Ele nem sequer imaginava a história por trás da jovem ajoelhada, da luta que ela travava para ser mais do que sua condição social dizia que ela era. Beatriz, agora em pé, guardou o pano com firmeza, tentando se controlar para não explodir de raiva. Ela respirou fundo e seguiu sua tarefa, com os olhos queimando de ressentimento. Não era a primeira vez que se via subestimada, mas sentia que aquele momento, aquele olhar cheio de desprezo, a faria crescer de alguma forma. Ela começava a questionar quem Henrique realmente era. Alguém que se permitia julgar as pessoas sem saber de nada sobre elas era alguém digno de respeito. Ao final do capítulo, Beatriz termina o trabalho, mas seu coração está cheio de incertezas e uma nova determinação. Henrique não havia sido apenas rude, ele havia-a ferido, e ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele pagaria pelo julgamento sem sentido que fizera. Ela começava a perceber que esse encontro não seria algo que ela conseguiria esquecer tão facilmente. Ela agora sabia, com clareza, o tipo de pessoa que Henrique Almeida era. Após o evento, Beatriz mal conseguia pensar em mais nada. As imagens do evento se repetiam em sua mente, mas a principal delas era o olhar de Henrique, tão frio, tão distante, tão carregado de julgamento. Ela havia sido tratada como uma peça de decoração, como alguém ali apenas para agradar os olhos dos ricos e poderosos. Aquela visão a feriu profundamente. Não porque ela tivesse orgulho do que fazia, mas porque o que ele viu em sua tarefa não era dignidade ou esforço, mas algo indigno, algo que ele parecia desprezar. Enquanto ela se arrastava pelo metrô, voltando para sua casa simples na periferia, o peso do que aconteceu a consumia. Por mais que tentasse, não conseguia deixar de pensar no sorriso de Henrique, aquele sorriso que mal disfarçava o desdém. Beatriz sabia que ele não sabia nada sobre ela, e isso a deixava ainda mais irritada. Ele a havia julgado pela aparência, pela posição social, sem saber que ela lutava todos os dias para ter algo melhor, para ser mais do que o mundo a havia dito que ela era. No entanto, ela tentava se manter firme, não iria deixar aquele episódio abalar seu espírito. Beatriz tinha orgulho de sua trajetória. Sabia o que significava lutar para se manter em pé, e um julgamento superficial não seria capaz de tirá-la de seu caminho. Ela se concentrava na faculdade, no estágio que estava conseguindo e nos planos para sua futura carreira. Mas por mais que tentasse se concentrar no que realmente importava, o pensamento sobre Henrique continuava a rondá-la, como uma sombra incômoda. Henrique, por sua vez, também não conseguia afastar a imagem de Beatriz de sua mente. Ele tentava se distrair com as conversas vazias e as taças de vinho ao longo da noite, mas seus pensamentos voltavam constantemente para aquela cena. Ele não conseguia entender o que havia despertado nele. A jovem, com seu uniforme de faxineira, com sua postura rígida e digna enquanto limpava o desastre, havia se destacado em meio a toda aquela ostentação. Para ele, Beatriz era completamente diferente das mulheres que ele estava acostumado a ver em eventos como aquele.
As mulheres ao seu redor eram todas interessadas em status e em dinheiro, dispostas a jogar com sua fama e poder. Elas o viam como um prêmio, uma oportunidade de se aproximar da elite e desfrutar de uma vida de luxo. Beatriz, no entanto, não se parecia com nenhuma delas. Ela não estava ali para agradar nem para agradá-lo. Henrique, ainda entorpecido por seus próprios sentimentos, tentou se aproximar dela quando percebeu que ela continuava a limpar o desastre do tapete, tentando se redimir, talvez com a intenção de corrigir sua atitude apressada. Mas Beatriz, ao notar sua aproximação, manteve-se em silêncio. Sua aversão estava clara, mas ela não queria criar um conflito naquele momento. Em sua cabeça, o que ele pensava de sua presença não mudaria nada, e ela não permitiria que ele a tratasse como alguém inferior. Manteve a postura ereta, sem demonstrar que a presença dele a afetava. Tentou manter a compostura como sempre fazia, mas a dor em seu peito não passava. Ele a olhou, talvez esperando uma reação, mas Beatriz apenas o encarou com um olhar firme e continuou seu trabalho. Henrique, ao perceber a distância dela, se sentiu incomodado. Ele não estava acostumado a ser tratado com frieza, especialmente por alguém que não sabia sequer quem ele era. E isso o deixava ainda mais intrigado. De certa forma, a reação de Beatriz o desafiava, mas ao mesmo tempo ele a respeitava. Diferente de todas as mulheres que ele conhecia, ela não parecia se importar com quem ele era ou o que ele representava. Beatriz não queria nada dele. Isso, para ele, era algo novo e desconcertante. A noite passou, e quando Beatriz já estava para sair do evento, ela, por acaso, ouviu alguém comentar sobre a identidade de Henrique. Ah, aquele ali, Henrique Almeida, dono da Giatec, o bilionário, ele não se mistura com o resto de nós, claro, mas sempre aparece em eventos como esse. Beatriz, ainda não tendo feito a conexão entre o nome e o homem que a havia tratado com tanto desdém, ficou com uma sensação ruim no estômago. Sabia que Henrique era alguém importante, mas não imaginava que fosse tão poderoso e distante da realidade dela. Quando a informação caiu como uma bomba em sua mente, Beatriz ficou furiosa. O homem que a tratara como uma simples decoração era, na verdade, um bilionário arrogante e insensível. Como ele ousava julgar alguém sem saber a verdadeira história? A raiva que Beatriz sentiu não era apenas pelo julgamento superficial de Henrique, mas também pela maneira como ele usava o poder para manter as pessoas em seus devidos lugares. Ele nem ao menos considerou a possibilidade de ela ser alguém com um grande potencial. Ela, que lutava todos os dias para ser mais do que a periferia em que nascera, não iria deixar que ele, ou qualquer outra pessoa, a diminuísse dessa maneira. Henrique, embora confuso sobre os sentimentos que Beatriz despertava nele, não conseguia dar o braço a torcer. Ele estava acostumado a ser admirado, a ser aplaudido, a ser desejado por todos ao seu redor. No fundo, ele sabia que Beatriz estava diferente, mas não conseguia admitir que havia sido preconceituoso. Seu orgulho impedia que ele reconhecesse o erro que cometera. E assim, ele seguia sua vida, sem perceber que estava criando uma barreira entre ele e uma pessoa que, de alguma forma, o desafiaria mais do que qualquer outra. O capítulo termina com Beatriz decidida a não aceitar qualquer tipo de piedade ou ajuda de Henrique. Ela sabia que a única maneira de vencer era com seu próprio esforço, sem depender das migalhas oferecidas por alguém que não compreendia o seu valor. Os dias que se seguiram ao evento pareceram se arrastar para Beatriz, como se o peso do mal-entendido ainda a acompanhasse. A sensação de ter sido diminuída por Henrique, um homem que ela nem ao menos conhecia, não desaparecia com facilidade. Ela se concentrou no seu trabalho e nos estudos, tentando não dar atenção a mais uma ofensa, mas algo dentro dela permanecia ferido, como uma marca que insistia em não desaparecer.
Henrique, por outro lado, vivia uma montanha-russa de sentimentos. Desde o evento, ele não conseguia tirar Beatriz da sua cabeça. O que mais o inquietava não era o fato de ela ter rejeitado seu primeiro impulso de aproximação, mas a maneira como ela se comportou depois. Ela não demonstrou qualquer necessidade de agradá-lo, como as outras mulheres sempre faziam. E isso o desconcertava, pois ele, acostumado com o jogo de aparências e com as bajulações incessantes, não sabia o que fazer com alguém como Beatriz. Ela o desafiava, mas não de uma maneira agressiva, e isso o deixava ainda mais intrigado. Ele começou a observar Beatriz mais de perto, notando sua postura digna e seu foco no trabalho. Mesmo após o mal-entendido, ela não havia se deixado abalar. Ela se dedicava ao seu trabalho como faxineira com a mesma seriedade com que se dedicaria a qualquer outra tarefa importante em sua vida. Beatriz não estava ali para ser notada, para ser admirada ou para se aproveitar de uma oportunidade. Ela estava ali para fazer o seu melhor, para lutar por aquilo que acreditava ser o seu lugar. Aquela jovem não era como as outras, e isso era algo que Henrique não conseguia ignorar. O sentimento de culpa começou a crescer dentro dele. Henrique sabia que havia cometido um erro, que o desprezo inicial que sentira por ela era injusto e infundado. Ele não sabia como começar a corrigir aquele erro, mas a ideia de ajudar Beatriz, de dar-lhe uma oportunidade para sair de sua realidade, surgiu como uma forma de redenção. Ele sabia que ela merecia mais, muito mais do que aquele evento oferecia. E talvez ele pudesse ser o responsável por abrir uma porta para ela. Após refletir muito sobre isso, Henrique decidiu procurá-la. E não de qualquer maneira. Ele queria algo genuíno, algo que fosse realmente útil para ela. No dia seguinte, ele a encontrou no local onde ela estava trabalhando. Beatriz estava concentrada, limpando o salão de um dos andares da empresa Diatec, onde ele frequentemente visitava para reuniões. Quando ela o percebeu, houve um leve susto, mas ela rapidamente se recompôs, mantendo a postura que lhe era característica. Beatriz, ele começou, agora sem a arrogância de antes. Estive pensando sobre o que aconteceu e gostaria de pedir desculpas. Eu agi de forma apressada e preconceituosa, sem saber quem você realmente é. Ela o encarou com cautela, mas sem demonstrar uma reação impetuosa. Está bem, mas palavras não significam muito para mim. Agradeço, mas eu já estava acostumada com esse tipo de julgamento. Não é a primeira vez que sou mal interpretada. Henrique respirou fundo, sentindo o peso do que havia feito. Ele sabia que um simples pedido de desculpas não seria suficiente para reparar a maneira como o mal-entendido a afetara. Eu não só quero pedir desculpas, Beatriz, ele continuou, mas quero oferecer algo. Eu sou dono da Giatec e estou disposto a te oferecer um estágio na empresa, além de uma bolsa de estudos para a faculdade. Você tem potencial, e eu acredito que essa pode ser uma oportunidade única para você. Beatriz o olhou fixamente, sem saber o que pensar. Ela não estava ali para aceitar migalhas ou viver da caridade de alguém. Seu trabalho, sua educação, suas escolhas, tudo o que ela conquistava era fruto de sua própria luta. A ideia de ser ajudada por Henrique não lhe agradava nem um pouco. Eu não quero a sua caridade, ela disse com firmeza. Se eu aceitar qualquer coisa sua, será por meu próprio mérito. Não quero ser vista como alguém que precisa da sua ajuda para ser algo na vida. Henrique, surpreso com a resposta direta e corajosa de Beatriz, tentou argumentar. Não se trata de caridade, Beatriz. Trata-se de uma oportunidade. Eu posso te ajudar a sair da sua realidade e alçar novos voos. Eu vejo muito potencial em você e não seria justo que você ficasse presa a um trabalho que não reflete suas capacidades. Beatriz, sem hesitar, respondeu.
Não estou interessada em privilégios ou em sair da minha realidade por meio de favores. Se eu aceitar seu estágio, será porque tenho o que é necessário para estar lá. Eu vou ser tratada com igualdade e respeito, sem nenhum tipo de privilégio por causa da sua posição. E mais, você me garantirá que meu trabalho será reconhecido por suas qualidades, não pelo que eu represento socialmente. Henrique ficou em silêncio por um momento, a seriedade de suas palavras ressoando em sua mente. Ele sabia que Beatriz estava certa. O que ele propunha não deveria ser uma oportunidade pela qual ela se sentisse inferiorizada. Era uma chance, uma verdadeira chance, e ele teria que respeitar as condições que ela impusesse. Henrique já estava acostumado a obter o que queria, mas naquele momento ele sabia que não poderia simplesmente impor suas vontades. Ele teve que ceder. Eu aceito suas condições, Beatriz. Ele disse, um pouco hesitante, mas com sinceridade. Se você aceitar o estágio, será tratado com o respeito que você merece. Não será tratado de forma diferente dos outros, e seu trabalho será avaliado pelo que ele realmente é. Beatriz o encarou, avaliando-o com cuidado. Ela podia sentir a honestidade em suas palavras, embora soubesse que a desconfiança não se dissiparia com facilidade. Ela ainda tinha suas reservas, mas o que Henrique ofereceu parecia ser uma chance de mudar sua vida sem precisar abrir mão de sua dignidade. Ela finalmente assentiu. Ok, então, vou aceitar. Mas com todas as condições claras, Henrique, não haverá exceções. Henrique sorriu, um sorriso que transparecia um certo alívio e uma nova perspectiva. Você não vai se arrepender. O capítulo se encerra com Beatriz aceitando o estágio, mas com uma grande cautela. Ela sabia que essa era uma oportunidade rara, mas também sabia que nada seria fácil. A relação entre ela e Henrique estava apenas começando, e muito ainda precisaria ser conquistado. Para Beatriz, a luta por seu espaço continuaria, e Henrique, agora com um novo olhar sobre ela, não sabia o quanto sua visão sobre a vida e o trabalho iria mudar nos próximos meses. O primeiro dia de Beatriz na Giatec foi como um golpe de realidade. Embora ela já tivesse enfrentado sua quota de desafios na vida, nada a preparara para a diferença abismal que encontraria entre seu mundo e o mundo corporativo. Ao entrar no escritório da empresa, o contraste era palpável. A arquitetura moderna, as roupas de grife e a aparência impecável dos funcionários eram um reflexo claro do mundo ao qual ela estava tentando se integrar, mas ao qual ela não pertencera até então. Apesar de sua inteligência e dedicação ao trabalho, Beatriz não conseguia evitar o desconforto que sentia ao se misturar com os outros estagiários e funcionários. Eles a olhavam de forma curiosa, alguns com sorrisos disfarçados e outros com um olhar de desconfiança. Sentia-se como uma peça fora de lugar em um quebra-cabeça que claramente não a queria ali. Cada movimento seu parecia ser examinado, cada palavra era ponderada, como se ela tivesse que provar seu valor constantemente. O mais difícil para Beatriz não era o trabalho em si. Ela estava acostumada a trabalhar duro, a enfrentar situações difíceis com coragem. O mais difícil era a constante sensação de ser observada, de ser tratada de forma diferente, apenas por vir de um lugar que os outros consideravam inferior. A discriminação, sutil ou não, era uma presença constante. Durante os intervalos, ela ouvia cochichos e risadinhas abafadas quando passava, e os olhares de condescendência não passavam despercebidos. Alguns colegas nem sequer tentavam esconder sua surpresa ao vê-la ali. Henrique, por sua vez, acompanhava os primeiros passos de Beatriz de longe, ainda um pouco hesitante, mas não por desinteresse. Ele sentia que deveria dar espaço para ela, permitir que se provasse no ambiente sem interferir demais.
Ele sabia que a barreira que ela enfrentava era muito maior do que a simples adaptação ao novo trabalho. Era o peso da discriminação implícita, algo que, até aquele momento, ele nunca tinha realmente percebido. Ele a observava de maneira disfarçada, sentindo uma crescente admiração por sua capacidade de lidar com a pressão. Beatriz parecia não se deixar abater pelos olhares atravessados dos colegas ou pelas fofocas que circulavam nos corredores. Seu foco era no trabalho e sua ética era inabalável. Henrique sentiu uma pontada de respeito por ela. Em meio a tanta superficialidade, Beatriz era uma lufada de ar fresco, alguém que não se importava em ser admirada, alguém que se importava em ser respeitada pelo seu valor, não pela sua aparência. Contudo, Henrique também não podia deixar de notar o desconforto que ele mesmo sentia com o que estava acontecendo ao redor. As fofocas começaram a surgir, com rumores de que ele estava favorecendo Beatriz, que ela teria se tornado a protegida do chefe. Ele tentou ignorar isso, mas a pressão começou a se intensificar. Para ele, não havia nada de errado em oferecer uma chance para alguém como Beatriz, alguém com tanto potencial. Mas a percepção de todos ao seu redor parecia ser completamente diferente. Os sussurros entre os funcionários se tornaram mais altos, as perguntas sobre a relação deles mais frequentes. Alguns perguntavam se ele sentia pena dela. Outros se questionavam sobre os motivos que o levaram a ajudá-la. E Henrique se viu diante de uma encruzilhada. Ele começou a questionar suas próprias atitudes e escolhas, algo que há muito não acontecia. Ele havia ajudado Beatriz porque reconheceu algo nela, algo que ele sentia falta em sua própria vida. Autenticidade. Mas agora, com os olhares de reprovação e as críticas sutis que recebia dos colegas, ele se sentia mais distante de sua própria decisão. Será que estava agindo da maneira certa? Será que sua vontade de ajudar era genuína ou estava tentando compensar algo em sua vida pessoal? À medida que os dias se passavam, ele foi se sentindo cada vez mais atraído por Beatriz. A maneira como ela lidava com os desafios, com a pressão de estar em um ambiente tão elitista e com o julgamento constante dos outros, tocava algo profundo nele. Ela não se deixava afetar pelas dificuldades. Ela não estava ali para ser agradada, para ser vista como a pobre coitada. Ela estava ali porque sabia que merecia mais, e isso o incomodava de uma maneira boa. Henrique se viu mais e mais admirado por ela, mas também mais confuso sobre o que esses sentimentos significavam. Beatriz, por sua vez, não estava cega aos sinais. Ela sabia que Henrique a observava, mas não queria se deixar influenciar. Seu foco estava no estágio, no aprendizado, em provar a si mesma que poderia conquistar seu lugar sem depender de favores ou de qualquer tipo de caridade. No entanto, a presença dele, o modo como ele a olhava, como se quisesse algo mais, a deixava desconfortável. Ela não queria ser vista como mais uma conquista de Henrique, e muito menos como uma mulher à espera de que ele fizesse tudo por ela. Ela queria ser vista pelo seu valor, pelo seu esforço. Quando Henrique a procurou para discutir um projeto importante, Beatriz percebeu que o distanciamento que ela sentia de todos os colegas também era algo presente em sua relação com ele. Henrique tratava-a com um respeito profissional, mas havia algo em seu comportamento que a fazia questionar suas intenções. Ele era educado, mas também parecia evitar discussões mais pessoais, como se houvesse uma linha tênue entre o que ele queria e o que ele achava que deveria querer. Você tem feito um ótimo trabalho, Beatriz, disse Henrique com um sorriso leve, tentando manter a conversa profissional. Eu só gostaria de saber como está se sentindo no trabalho. Sei que as coisas podem ser complicadas no início. Beatriz olhou para ele, uma leve desconfiança em seus olhos. Ela sabia o que ele estava tentando fazer, uma tentativa de suavizar a tensão,
de tirar o foco das fofocas que estavam rondando a empresa. "Estou bem", respondeu ela firme. "Estou aqui para trabalhar. Não estou esperando mais do que isso." Henrique a observou por um momento, quase como se fosse mais difícil lidar com ela do que com qualquer outra pessoa que ele já tivesse conhecido. Ele estava sendo confrontado com algo que ele nunca tinha sentido antes: a honestidade sem filtros de Beatriz. Ele não estava acostumado com isso, mas ao mesmo tempo, isso o atraía. Ele sabia que ela não estava ali para agradá-lo, para ser uma de suas distrações ou para se render às suas ofertas de ajuda. Ela estava ali porque, assim como ele, sabia que a vida não dá nada de graça. O capítulo se encerra com Henrique ainda tentando processar o que sentia e como isso afetava sua relação com Beatriz. Ele começava a perceber que seu comportamento estava mudando e que o respeito que sentia por ela estava se transformando em algo mais. Mas ele não sabia como lidar com esse novo sentimento, especialmente dentro de um ambiente corporativo tão cheio de expectativas e julgamentos. A transformação no relacionamento entre Beatriz e Henrique não foi imediata, mas quando aconteceu, foi como uma tempestade silenciosa, devagar, mas com um impacto imenso. Durante semanas, eles haviam trocado olhares, palavras e gestos de respeito profissional. Mas agora, ao estarem cada vez mais próximos, ambos sentiam que o que estava começando a se formar era algo mais complexo, mais profundo do que qualquer coisa que eles esperavam. Henrique, que sempre controlou suas emoções com a frieza de um empresário bem-sucedido, se viu vulnerável pela primeira vez em muito tempo. Algo na maneira como Beatriz enfrentava as adversidades, como ela se mantinha firme mesmo diante dos obstáculos que surgiam no caminho. Tocava algo dentro dele. Ela era tudo o que ele nunca soubera apreciar em uma mulher. Forte, independente e resiliente. Ele começou a questionar suas escolhas passadas, os relacionamentos superficiais que tivera, as mulheres que o rodeavam e o que de fato ele estava buscando. Beatriz não era uma distração, uma simples companhia. Ela desafiava suas ideias pré-concebidas, e isso o fazia se sentir tanto inseguro quanto atraído. Beatriz, por sua vez, estava relutante em se entregar ao que estava começando a florescer entre eles. Ela sabia que a vida de Henrique, repleta de privilégios e de uma classe social completamente diferente da dela, era algo que poderia distorcê-la, que poderia levá-la a se perder de novo. Ela já se entregara ao erro antes, já se apaixonara e fora decepcionada por acreditar nas intenções erradas. A confiança, para ela, era algo que se conquistava aos poucos, e ela não estava disposta a ser mais uma mulher jogada em um jogo de aparências, em um relacionamento baseado em desigualdades de poder. Ainda assim, quando ela o olhava, algo dentro de si estremecia. Henrique não era mais apenas o milionário arrogante que a julgara de forma tão errada no início. Ele havia mudado, ou talvez fosse Beatriz quem o estivesse mudando. Ela sentia isso, mas não queria se deixar levar pela ilusão de uma transformação que poderia ser passageira. O medo de se entregar a mais uma decepção era constante em sua mente. Enquanto isso, os olhares ao redor de Beatriz e Henrique continuavam a se intensificar. A discriminação e as fofocas dentro da Giatec estavam em seu auge. Sempre que Beatriz passava pelos corredores, os olhares pareciam mais pesados, as conversas mais sussurradas, os risos mais forçados. As fofocas sobre o relacionamento deles eram inevitáveis. Ela era vista como a mulher do chefe, a protegida. E muitos a olhavam com desdém, como se estivesse apenas ali por causa de Henrique, e não por seu próprio mérito. Beatriz sabia o que estava em jogo. Ela precisava mostrar que não estava ali por caridade, que não estava ali para preencher um vazio na vida de ninguém. Ela não era a ajudante ou a distração de Henrique.
Ela estava ali para trabalhar, para crescer, para conquistar seu lugar entre os melhores, porque acreditava em seu próprio valor. Ela começava a provar isso aos poucos. Nos projetos, nas reuniões, no modo como sua visão e suas ideias começaram a ser reconhecidas pelos outros. Ela fazia questão de mostrar a todos que sua competência era o que realmente a fazia merecedora de estar ali. Henrique observava tudo isso de longe. Ele, que antes se via acima de todos, percebeu pela primeira vez o peso das palavras e das ações daqueles que julgavam os outros pela classe social e pelo status. Ele viu como Beatriz enfrentava as críticas e as fofocas com uma força que ele nunca imaginara ser possível. Ela não se deixava abalar pelas críticas externas, mas, ao contrário, usava essas dificuldades como combustível para se tornar ainda mais competente. Henrique, que sempre acreditou que o dinheiro e o poder eram os pilares que sustentavam a sociedade, agora via que a verdadeira riqueza estava nos valores humanos, nas pessoas que sabiam trabalhar com ética, integridade e perseverança. Ele começava a entender que ser um bom ser humano não dependia de sua posição social, mas de suas ações e escolhas. A atração que Beatriz sentia por Henrique começou a ser acompanhada por um novo sentimento: respeito. Ela o via com outros olhos, não mais como o milionário arrogante de antes, mas como alguém que começava a enxergar além das barreiras da classe social e do dinheiro. Ela não queria ser vista como uma conquista, mas agora via que ele estava aprendendo a enxergar as pessoas pelo que elas eram, não pelo que possuíam. Isso, para ela, era algo novo, algo que ela não sabia se podia confiar ainda, mas que a deixava esperançosa. Henrique, por sua vez, ainda lutava contra os preconceitos internos que carregava. Ele se via cada vez mais atraído por Beatriz, mas também sentia medo. O medo de se entregar completamente a esse relacionamento e descobrir, no final, que ele ainda estava distante de entender o que realmente significava amar alguém de maneira verdadeira, sem os jogos de poder que ele sempre havia conhecido. Ele questionava se seria capaz de deixar de lado seu orgulho e seus medos para estar ao lado dela de forma genuína. Quando Henrique finalmente se aproximou de Beatriz para conversar, não foi mais com o distanciamento que ele mantinha antes. Ele queria saber mais sobre ela, queria saber como ela se sentia e o que ela realmente pensava sobre tudo o que estava acontecendo. Beatriz, ele começou sem esconder a vulnerabilidade em sua voz. Eu vejo o quanto você tem lutado e o quanto tem provado para todos ao seu redor o seu valor. Não é fácil, eu sei. E eu não quero que você sinta que está sozinha nesse processo. Eu admiro o que você está fazendo e espero que você saiba que, se precisar de algo, pode contar comigo. Beatriz o encarou por um longo momento, avaliando suas palavras. Ela sabia que ele não estava mais falando apenas como chefe ou como alguém que sentia pena dela. Ele estava falando como alguém que a respeitava. Alguém que começava a enxergar nela algo mais. Ela não respondeu imediatamente, mas ao olhar nos olhos de Henrique, sentiu algo mudar. Talvez fosse o primeiro passo para confiar nele, para entender que dessa vez a relação não seria baseada em desigualdade, mas em respeito mútuo. O capítulo se encerra com os dois, agora mais próximos, prontos para enfrentar juntos os desafios que surgiriam no futuro, sem os preconceitos da classe social e com a certeza de que, se quisessem continuar juntos, teriam que lutar contra as expectativas externas e as inseguranças internas. Mas, acima de tudo, eles sabiam que estavam começando a construir algo real, algo que os dois poderiam chamar de verdadeiro. Henrique acordou cedo naquela manhã, mas não pelo costume de sempre. Não era o peso das reuniões ou dos números de sua empresa que o incomodavam, mas sim uma reflexão profunda sobre tudo o que havia mudado em sua vida.
Ele, que sempre vivera imerso em um mundo de privilégios e status, agora se via de uma maneira totalmente diferente. Tudo o que ele achava que sabia sobre sucesso, felicidade e relacionamentos estava sendo desafiado por Beatriz, por sua força, sua autenticidade, sua visão de mundo. Ele se lembrava claramente da primeira vez que a havia visto no evento da Associação de Investidores. A forma como a havia julgado sem qualquer conhecimento sobre sua história, sua luta. Ela era tão diferente de todas as pessoas que ele conhecia, tão fora do molde que ele havia criado para o que considerava importante. Mas agora, olhando para o que ele se tornara, mais humilde, mais consciente de si mesmo, mais sensível ao que realmente importava, ele sabia que Beatriz o havia transformado de maneira profunda. Henrique passava os dias refletindo sobre como se sentia vulnerável e mais conectado com suas próprias emoções do que nunca. Ele também pensava em todas as coisas que tinha conquistado ao longo da vida, mas nada parecia ter o mesmo peso do que o que ele havia encontrado ao lado de Beatriz. A maneira como ela o desafiava, o respeito que ela exigia de todos ao seu redor, a forma como não se deixava abalar por nada nem por ninguém, tudo isso tocava Henrique de uma forma que ele nunca imaginara ser possível. Beatriz lhe ensinara algo simples, mas transformador. A verdadeira felicidade não estava nas riquezas, no poder ou na fama. Estava em ser autêntico, em ser verdadeiro, em estar com alguém que o respeitasse por quem ele realmente era, e não pelo que ele tinha. O mundo ao seu redor poderia ser cheio de prestígios e incertezas, mas no final o que importava era o amor, a confiança mútua e a simplicidade de um relacionamento genuíno. Henrique finalmente entendeu. Ele não queria mais estar em um mundo onde as pessoas eram avaliadas apenas pelo status ou pela posição social. Ele queria viver ao lado de Beatriz, alguém que o ajudou a se redescobrir, que o fez entender que ser verdadeiro consigo mesmo era a verdadeira riqueza. Ele, então, sabia que precisava dar o próximo passo. Precisava fazer um pedido, algo que simbolizasse a transformação que ele passou e a nova perspectiva de vida que havia encontrado ao lado dela. No final de uma tarde tranquila, Henrique a levou para um restaurante pequeno, simples, mas com um toque de encanto. A decoração era rústica, mas acolhedora, o ambiente sem ostentação, algo que refletia o que ele finalmente havia aprendido. Quando ela chegou, Beatriz estranhou a simplicidade do lugar. Não havia luxo, não havia o habitual glamour, mas a sinceridade do ambiente a fez sentir-se em casa. Eles estavam ali, apenas os dois, em um lugar onde nada mais importava além do que estavam vivendo naquele momento. Após o jantar, Henrique a puxou para mais perto e, com um sorriso sincero, disse: Beatriz, ao seu lado, aprendi o que realmente importa na vida. Eu vivi anos em um mundo de aparências, cercado de coisas que não me satisfaziam verdadeiramente. Mas você me mostrou que a verdadeira felicidade vem do que temos por dentro, do que somos e do que podemos construir juntos. E por tudo isso, eu te agradeço. Você me transformou, Beatriz, e por isso quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Beatriz olhou para ele surpresa, seus olhos brilhando com uma emoção que ela nunca tinha experimentado. Henrique, com uma leveza que ela nunca imaginou ver nele, se ajoelhou à sua frente, segurou sua mão e continuou: Beatriz, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E não há mais nada no mundo que eu queira, além de estar com você. Então, eu te peço, com todo o meu coração, você aceita casar comigo? As palavras ficaram suspensas no ar, e o mundo ao redor parecia desaparecer. Beatriz, sem palavras, apenas olhou para ele, a emoção tomando conta de seu coração. Ela nunca imaginou que aquele homem, tão distante de sua realidade, pudesse se transformar tanto. E, no entanto, ali estava ele, com um pedido simples,
mas cheio de significado. Ela sentiu a verdade em suas palavras, o arrependimento genuíno por tudo o que havia acontecido no passado e o amor que ele finalmente compreendia. Com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso que não podia conter, Beatriz respondeu: "Sim, Henrique, eu aceito." E foi assim que, diante de um pedido simples e sincero, eles selaram o compromisso de um amor que havia superado todas as barreiras. O casamento deles aconteceu em uma cerimônia íntima, longe das grandes festas e dos luxos que o mundo de Henrique costumava oferecer. Cercados por amigos e familiares, com apenas aqueles que realmente importavam, eles se casaram. Não havia pompa, não havia ostentação, apenas o que realmente importava: o amor, o respeito e a verdade que haviam encontrado um no outro. A história de Beatriz e Henrique não terminou com o casamento, mas com um novo começo. Beatriz assumiu uma posição de liderança na Giatec, ao lado de Henrique, em projetos sociais que visavam transformar a vida de muitas pessoas. Juntos, eles não só mudaram suas próprias vidas, mas também impactaram positivamente a sociedade ao seu redor. O que começaram como um simples gesto de ajuda de Henrique a Beatriz se tornou uma parceria verdadeira, baseada em confiança, crescimento e transformação. Eles provaram que, quando duas pessoas se apoiam, independente de onde venham, podem conquistar o que quiserem. A história deles é sobre como o amor pode nos transformar, nos desafiar a ser melhores e, acima de tudo, nos ensinar que a verdadeira felicidade está na autenticidade e no respeito mútuo.